Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um culto. Já se passou mais uma semana, queremos ouvir a preciosa palavra de Deus e este é o motivo maior de estarmos aqui hoje. Quero cumprimentar a todos os irmãos, uma boa noite cordialmente a todos que estão nos ouvindo em casa. Também aquele que não nos conhece, para quem não me conhece, meu nome é Ademilton. E vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Queremos agora iniciar com uma oração. Vamos falar diretamente com o autor e consumador da nossa vida, com o nosso Senhor. Vamos orar. Dobramos nossas cabeças. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer por esse tempo. Queremos te louvar porque sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. E o Senhor provaste, Senhor, o teu amor morrendo naquela cruz para nos salvar. Muito obrigado agora por esse tempo. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua santa palavra que vai ser falada daqui a pouco. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe a todos que estão ouvindo e assim queremos dar toda a honra e toda a glória a Ti, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, para iniciar eu gostaria de abrir a preciosa palavra de Deus. Peço aos irmãos que têm Bíblia neste momento, possamos abrir no segundo livro de Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: de todos os lados somos atribulados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essas são palavras do apóstolo Paulo, apóstolo este que sabia o que experimentou o que era ser perseguido, ser atribulado. E o segredo de Paulo está aqui em conhecer a Deus, em conhecer Jesus Cristo. Passar por tudo isso, ser atribulado, ser perseguido, estar abatido, mas não desanimado. Tudo isso ele só passou porque ele tinha confiança que conhecia o Deus da vida. No Salmo 118, eu também vou ler rapidinho, Salmo 118, versículo 5, a partir do versículo 5, diz assim também a palavra de Deus. Salmo 118, no versículo 5, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Versículo 7, o Senhor está comigo e Ele é o meu ajudador. Então aqui o salmista diz que o segredo é buscar refúgio em Deus. E assim foi o que o apóstolo Paulo fez quando ele disse essas palavras. Porque ele sabia que só Deus podia auxiliá-lo nos momentos de tribulação. Amém? Bom, eu também gostaria de falar sobre o missionário Rodrigo. Acho que a maioria dos irmãos conhece o missionário Rodrigo Venuti, esposo da Mabel. Eles têm um trabalho na Bolívia, juntamente com os Simbas. E o irmão Rodrigo, ele mandou um vídeo para nós, de mais ou menos 4 minutos, mas ele explica a situação dele lá durante o período de pandemia, durante as dificuldades que ele enfrentou no período da pandemia. Ele fala sobre a questão da saúde, que ele ficou muito debilitado naquela primeira onda, da primeira para a segunda onda, ele ficou doente, aí ele se recuperou um pouco, mas depois, mais para frente, ele ficou doente de novo, com essa enfermidade da Covid-19, e na segunda vez ele ficou bem pior e ele pensou até que ele não ia sobreviver. Chegou a pensar que não ia resistir. Mas graças ao Senhor,
ele passou por aquele momento difícil, ele se recuperou, ele buscou forças no Senhor e o Senhor foi fiel e realmente ele se recuperou. E ele fala da dificuldade que eles tinham lá com Simbas, e mesmo doente, ele diz que a obra não parou. Ele visitou Simbas, ele visitou aquelas comunidades, mesmo doente. Depois que ele se recuperou, ele foi também novamente para as comunidades e ele presenciou a dificuldade daquela comunidade, em especial as crianças que passavam por necessidades, e ele começou a ajudar. Pela fé ele começou a ajudar. Ele disse que no momento não tinha tantos recursos, ele começou a montar algumas cestas básicas do seu próprio alimento, tirando da sua própria despensa. Ele montou 2 ou 3 cestas básicas e ele foi distribuir. E ele viu como Deus foi fiel e maravilhoso, que multiplicou aquelas cestas básicas, e um começou a ajudar, outro começou a ajudar. De repente ele estava com mais de 52 cestas básicas. E ele ficou muito feliz, muito alegre por ver a mão do Senhor agindo na vida dele naquele momento, e ele e aquelas famílias puderam se alimentar por mais alguns dias. É muito bom ter essas notícias, nos fortalece, nos anima. Como o apóstolo Paulo falou, em meio às tribulações somos atribulados, somos perseguidos, somos realmente atacados, mas não devemos desanimar, não devemos perder as nossas esperanças, porque nós temos um Deus que é o nosso ajudador. Amém? Vamos agora para os motivos de oração. Quero compartilhar, vamos compartilhar em orar por aquelas pessoas que ainda continuam infectados, com o vírus. Vamos orar também pela aceleração do processo da construção da nossa igreja. E desde agora, vamos mais, sem delongas, orar por esses motivos. Eu vou orar. Pai amado, quero te pedir, ó Deus, por todas as pessoas que estão infectados com a Covid-19. Em especial, também queremos colocar aqueles que já conhecemos, que estão infectados. Pai, cada irmão, cada família, que o Senhor venha estar com eles agora, que o Senhor venha, Pai, dar recuperação, que o Senhor venha dar saúde, ó Deus, e que cada um possa passar por esse momento confiante no Senhor, seguro que pertence ao Deus da vida, ao Deus que dá recuperação, ó Pai. Por isso nós colocamos em Tuas mãos cada família daquelas pessoas que estão infectadas, ó Deus, de uma forma geral. Pai querido, também quero te pedir pela construção da nossa igreja, pela construção do templo, que o Senhor venha fazer com que possa se acelerar esse início de construção, que o Senhor dê a Tua graça para que tudo possa dar certo, Pai. Pai querido, também coloco em Tuas mãos o trabalho do George e da Gisele, lá em Manaus, lá em Lábrea, que o Senhor venha dar para eles também o Teu sustento, Pai, a Tua mão possa estar sobre eles para protegê-los, para dar também um tempo que fortaleça os irmãos em tudo que eles precisam, Pai. Quero te colocar em Tuas mãos também os pais da Gisele, que também não estão bem de saúde, que eles estão lá agora em Manaus, ajudando eles. Pai, quero colocar em Tuas mãos os parceiros deles que continuam na obra lá em Lábrea, Pai, ajudando, levando cesta básica para todas aquelas pessoas carentes. Que o Senhor possa, meu Deus, dar a Tua graça para eles, que eles se sintam amparados pelo Deus Todo-Poderoso, Pai. Muito obrigado por isso. Pedimos a Tua bênção para todos eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos cantar, vamos louvá-lo. Quero passar a palavra para o Ministério de Louvor, que vai dar sequência agora. Uma boa noite a todos e um bom culto. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos
ao nosso culto dominical e gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica. Se os irmãos puderem abrir em Salmos, capítulo 30, o versículo 11 e 12. Mas antes eu gostaria de falar uma mensagem. Louvar a Deus é muito bom. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando louvamos a Deus, encontramos alegria, paz e satisfação. Deixe que este versículo lhe inspire a louvar a Deus. Salmos capítulo 30, no verso 11 e 12, diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvor a ti, e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para todo sempre. Amém? Bendito
Agora será o nosso momento de dízimos e oferta, irmãos. Vocês podem estar olhando no cantinho da tela, vai estar aparecendo o QR Code aí para fazer o Pix. Jesus me ama.
Olá, o meu nome é Dalmo e eu quero desejar ainda uma boa noite a todos que nos assistem. Em tempos normais, nós nos reunimos como igreja todas as quintas e domingos no bairro Jardim Petrópolis. Mas nessa noite nós estamos fazendo o nosso culto de adoração ao Deus da nossa esperança apenas via rede social. Isso por conta das novas medidas restritivas devido à pandemia que assola o nosso país. São tempos difíceis esse que estamos atravessando, mas nós precisamos ficar firmes e reservar tempo para a nossa caminhada com Deus. Não qualquer tempo, mas tempo de qualidade. Jesus já disse para nós que nesse mundo nós teríamos aflições. Assim sendo, não devemos gastar o nosso precioso tempo e nem nossas energias com assuntos que nós não vamos conseguir resolver. Antes, nós devemos dar graças ao nosso Deus em meio às tribulações. Nós temos que ter nos nossos corações que a nossa esperança se renova por causa das misericórdias do Senhor a cada manhã. Nós devemos nos animar, porque hoje é domingo. Para aqueles que creem é dia de alegria, dia de cultuar ao nosso Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias e ouvir os conselhos que o Senhor tem para nós, para que possamos seguir os seus passos, segundo é a sua vontade, a cada dia de nossas vidas. Vamos abrir em Gênesis 5, e eu quero ler de 18 a 24. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu quero orar no princípio. Obrigado, Senhor, por mais essa noite que nós temos, por mais essa oportunidade que temos de contemplar a Tua palavra e declarar toda a nossa gratidão por Seu amor e por termos sido separados, Senhor, para o louvor da Tua glória. Que nessa noite o Seu Santo Espírito possa se fazer presente no meio do Teu povo, Senhor. Que os nossos corações, os corações que se encontram pesarosos e angustiados, possam ser aliviados, Senhor. E os que estão sem esperança e amargurados, possam ser consolados. Os que se encontram fragilizados, possam, Senhor, ser fortalecidos. Senhor, que possamos ouvir o Seu doce falar em nossos corações nessa noite. Que a Sua graça redentora, salvadora e restauradora possa transbordar em nosso meio agora. Amém. Bom, o que nós podemos pensar sobre um ditado muito antigo, eu acho que todos conhecem? Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Ouvi falar muito esse ditado quando eu era mais jovem, meus pais sempre me falavam isso, para corrigir os meus caminhos. Então, no livro de Gênesis, nós lemos o relato da vida de um homem chamado Enoque. No relato diz que ele andou com Deus. E no livro de Hebreus 5:11, fala que o relacionamento dele com Deus foi tão profundo que ele foi levado vivo para o céu, para que ele não visse a morte, porque Deus se agradou dele. O plano de Deus sempre foi esse, que os homens pudessem andar com ele. Mas nós sabemos que esta é uma decisão que cada um precisa tomar na sua vida. A decisão é de cada um de nós, pelos caminhos que nós vamos andar. O termo exato, andou com Deus, só aparece em Gênesis em relação a Enoque. E dependendo da tradução também fala sobre Noé. Sabemos que esses não foram os únicos que
os únicos personagens bíblicos que andaram com Deus. Muitos homens tomaram a decisão de andar com Deus da mesma forma que Enoque. Nós queremos chamar a atenção para um em especial, que é Abraão. Por exemplo, ele andou com Deus. Vamos tomar Abraão como exemplo, porque ele andou com Deus e em sua história ele recebeu o seguinte mandamento divino: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Isso pode até nos parecer inferior ao que foi falado sobre Enoque e sobre Noé, mas Abraão não teve nenhum momento na vida dele que ele tenha se afastado da presença ou dos caminhos do Senhor depois que ele veio a conhecer o Deus vivo. Quando nós vamos nos debruçar sobre os escritos que conta a história de Abraão, nós vamos ver que ele teve um relacionamento muito íntimo com Deus. Chega ao ponto de Deus dizer que ele era amigo, que Abraão era amigo dele. Está escrito em Isaías 41, versículo 8. Andar diante de Deus significa estar muito próximo dele, confiando nas promessas ao invés de estar vendo. Precisamos estar sensíveis àquela voz mansa e suave que fala aos nossos corações: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, versículo 21. No sentido mais verdadeiro, a vida de Abraão representa plenamente a caminhada da fé. Ela envolve total dependência de Deus e também significa um avanço consistente em direção ao desconhecido, em direção à eternidade. Abraão é o exemplo bíblico desse tipo de caminhada. Por que nós estamos dizendo isso? Porque quando nós vamos ver detalhadamente o que está escrito na Bíblia sobre ele, nós vamos ver que o seu primeiro passo, o seu movimento, o seu primeiro movimento foi realizado justamente com base nisso que nós estamos dizendo. Por isso mesmo, ele é conhecido como o pai da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu, sem saber aonde ia. Hebreus 11, versículo 8. Então, a vida de Abraão, ela foi vivida de acordo com esse padrão. Próximo do seu fim, o mordomo e amigo de Abraão, foi procurar uma noiva para Isaac, justamente na mesma base. Em Gênesis 24, 7, diz o seguinte: estando no caminho, o Senhor me guiou. Então, o servo de Abraão foi buscar uma noiva para Isaac, sem saber quem ela era, tudo totalmente na dependência do Senhor. A Bíblia dá testemunho de vários personagens, pessoas que andaram no caminho do Senhor, como, por exemplo, Davi, Elias, Jeremias e tantos outros. São histórias que servem para nós como exemplo. Por quê? Porque nos mostra que é possível sim ter uma vida preciosa aos olhos de Deus. É possível sim andar nos caminhos do Senhor. Mas essa noite, o que nos interessa e o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: é saber o que nós, hoje, no nosso século, no nosso dia a dia, o que nós devemos fazer para andar com Deus. O primeiro passo, é claro, é o mais importante de uma caminhada. É preciso ouvir, dar crédito, se interessar. Tudo começa assim. Não temos os detalhes da vida de Abraão, como ele veio a conhecer Deus, o Deus vivo. O que nós temos é que Deus falou com ele, ele ouviu e obedeceu. É isso que nós temos na palavra de Deus. Em Gênesis 12, versículo 1 está escrito: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Então foi isso que ele ouviu e foi isso que ele obedeceu. Nós não sabemos todas as lutas
e dificuldades passadas por Abraão e também pelos outros homens que andaram com Deus. Nós sabemos que em alguns pontos, com certeza eles pecaram. Eles eram pessoas comuns, sujeitos a conflitos e lutas. Mas uma coisa é certa, eles partilhavam de algumas qualidades em comum. O andar com Deus não significa perfeição, não significa. O andar com Deus significa persistência e fé. E foi isso que impulsionou cada um desses homens à obediência. E nós queremos ver justamente detalhe dessas qualidades que eles partilhavam. Plena rendição, essa é a primeira qualidade que nós vamos elencar. Eles eram plenamente submetidos à vontade de Deus. Quando nós observamos a vida de cada um deles, nós podemos perceber que em um primeiro momento, às vezes, até eles relutaram em assumir compromissos, a obedecer ao Senhor, porque, dado as suas fraquezas, mas uma coisa nós podemos perceber, com o passar do tempo, todos eles venceram as objeções que foram criadas devido à sua natureza pecaminosa. Nós não queremos servir o Senhor. A nossa natureza é contrária a isso. Agora eu pergunto para nós, será que nós, aqueles que se dizem servos, somos plenamente rendidos à vontade de Deus? E a nossa luta contra a nossa natureza pecaminosa? Como é que está? Será que nós nos preocupamos com esse tipo de assunto? Com o assunto de andar realmente nos caminhos do Senhor? Sem que tenhamos uma rendição verdadeira, nós não vamos nos submeter plenamente à vontade de Deus, como precisa ser feito. Nós não vamos conseguir. Em Romanos 12:2 está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só um minuto. Se nós não formos completamente rendidos à vontade de Deus, nós não vamos conseguir atingir as outras qualidades necessárias para o andar com Deus. Da mesma forma que Moisés e Jeremias andaram, vamos ficar pelo caminho. Precisamos ter comunhão ininterrupta. Na vida desses homens havia evidências de intimidade com Deus. Quando nós andamos com Ele, com Deus, isso deixa marcas externas nas nossas vidas. E essas evidências, essas marcas, passam a ser percebidas pelas pessoas com as quais nós convivemos. Em 2 Reis 9, por exemplo, foi dado um testemunho sobre Eliseu. Uma mulher disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aí eu vou perguntar, será que as pessoas com as quais nós convivemos percebem alguma qualidade de pessoas que caminham com Deus em nossas vidas? Será que nós apresentamos alguma qualidade? Será que as nossas famílias, nosso filho, esposa, pais, colegas de trabalho, colegas de escola, será que eles percebem qualquer qualidade em nós de alguém que realmente é servo do Senhor, anda nos caminhos do Senhor? Deus deu testemunho de algumas pessoas. Deus deu testemunho de Moisés, por exemplo. Deus disse que Moisés era um homem muito paciente, o mais humilde dos homens de sua época. Está escrito em Números 12, versículo 3. Deus também chamou Abraão de meu amigo.
qual seria o testemunho do Senhor ao nosso respeito, ao seu respeito. Precisamos pensar sobre isso. Esse é um assunto importante que nós devemos aplicar o nosso tempo pensando sobre isso. Precisamos ter um progresso contínuo no conhecer de Deus. Em Salmo 25:14 está escrito: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quanto mais próximo nós estamos dele, mais sabemos sobre a sua vontade para nós, mais da eternidade e menos de mundanismo nas nossas vidas. Em Amós 3,3 está escrito: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não podemos andar dignamente, dizer que andamos dignamente com Deus, sem ter verdadeiro conhecimento de quem é Ele e o que Ele deseja para nós. Precisamos ter firme separação. Certamente Enoque, Elias, Eliseu e tantos outros não participavam de prazeres pecaminosos no mundo, mas antes eles buscavam o seu prazer justamente na pessoa de Deus. Em 1 João 1,6 está escrito: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós estamos mentindo, nós não praticamos a verdade, estamos mentindo para nós mesmos. Eles, aqueles homens que andaram com Deus, eles sabiam que amizade com o mundo significava inimizade com Deus. O mundo, a natureza pecaminosa, a natureza caída é inimiga de Deus. Isso está sendo falado na Bíblia em um punhado de versículos. Nós precisamos ter uma inabalável perseverança. Enoque andou com Deus, não por uma semana, não uma vez aos domingos, mas diariamente, em meio aos cuidados e às responsabilidades de uma vida familiar normal. Ele começou a andar com Deus com a idade de 65 anos, após o nascimento do seu filho Matusalém, e depois disso, pelo resto da sua vida, ou seja, 300 anos. Nunca é tarde demais para a gente colocar as nossas vidas no caminho certo. Nunca é tarde demais para nós começarmos a andar seriamente com Deus. Abraão, Moisés, não eram jovens quando eles começaram a andar com Deus. Então, sempre é tempo. E Enoque andou no caminho da justiça, não como um erenita, como nós falamos, não como um eremita, mas como um homem de família. Ele tinha responsabilidade, ele tinha obrigações. Então, plena rendição à vontade de Deus, comunhão ininterrupta, progresso contínuo no conhecer de Deus e da sua vontade, firme separação das coisas do mundo e inabalável perseverança. Essas eram algumas das qualidades que eram partilhadas por esses homens que nós estávamos falando, que nós conhecemos como heróis da fé. Mas eu quero salientar uma coisa a respeito desses homens: eles não eram perfeitos. Quando nós estudamos um pouco a palavra de Deus, nós vamos perceber logo que Elias, na história, nós vemos que ele surtou, ele reclamou de algumas coisas, ele pediu teve um momento que ele pediu até para que Deus o levasse. A história de Davi mostra que ele adulterou, que ele tinha as mãos cheias de sangue. Fala a própria palavra de Deus. Deus não esconde os defeitos e os pecados daqueles que tiveram intimidade com ele. O próprio Jeremias murmurou, Abraão mentiu,
Mas todos eles foram alcançados, sabe pelo quê? Pela misericórdia de Deus. Sabe, pela misericórdia, por conta da sua fé. Eles tiveram fé. Não foi por causa das suas qualidades de bons rapazes. Não, não. Eles foram alcançados pela misericórdia de Deus por conta da fé. E é disso que nós queremos falar essa noite. Como anda a nossa firmeza, a sua firmeza na fé? Será que nós seguramos isso 24 horas por dia? Cada vez que nos aparece uma coisa que não é muito, do agrado de Deus, será que nós lembramos que nós temos que seguir o nosso mestre, o nosso Deus? O sofrimento desses homens, quando a gente lê, a gente vai ver que eles sofreram em nome de Deus. Eles sofreram sim, mas o sofrimento deles foi infinitamente menor do que Cristo passou. Quando nós pensamos um pouco em tudo que Jesus passou, no sofrimento de Jesus, sem esboçar um só sentimento de ira, nada de revolta, nós podemos, quando a gente percebe isso, a gente pode descansar nas promessas que Ele mesmo nos fez. Por que nós podemos descansar? Porque Ele venceu a morte, Ele retornou, porque Ele é Deus, porque Ele é santo. E Ele nos disse o seguinte, que nós podemos confiar nas promessas de Deus, como o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tinha todas as qualidades que nós elencamos. Jesus teve plena rendição à vontade do Pai. Isso é demonstrado nas leituras dos evangelhos, nas orações que nós vemos que Jesus fez. Em Lucas 22, 42 está escrito, uma oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Ele tinha comunhão íntima, profunda e ininterrupta. Ele tinha firme separação do mundo. 1 Pedro 22 está escrito: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Ele tinha inabalável perseverança, mesmo sabendo, porque ele é Deus, ele sabia de todo o sofrimento que estava por vir e que ele enfrentaria, ele ficou firme. Ele venceu, pois passou por todas as adversidades, toda a dor, angústia, sem pecar, sem esbravejar, ou ainda sem murmurar. Por isso a morte não conseguiu segurá-lo, por isso ele ressurgiu dos mortos para nós. Por isso e por essa vitória, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos hoje escolher caminhar com Deus. Através dessa obra de Cristo, através desse sofrimento dele na cruz, nós temos a opção de escolher agora caminhar com Deus. No mundo em que nós vivemos, só existem dois caminhos. Ou nós caminhamos com Deus e temos a esperança nas promessas que Ele nos fez, a promessa de vida eterna, ou nós estamos caminhando nas concupiscências de um mundo caído em pecado, onde não tem esperança, não tem consolo. É só, o que tem na frente é só morte. A Bíblia nos ensina que agora, neste momento, é o tempo de nós escolhermos, que devemos ouvir o chamado de Deus nos nossos corações, porque Ele conhece você, Ele conhece a mim, desde antes da nossa concepção, no ventre de nossas mães. Muito antes da fundação do mundo, Deus conhece você. Por isso nós devemos ouvir o chamado dEle nos nossos corações. Se nos falta fé, se lhe falta fé, não se preocupe.
A Bíblia fala que Ele é o doador da fé. É Ele quem equipa os seus eleitos. É só abrir os nossos corações e pedir que Ele te atenderá. Ele vos atenderá. Façamos de cada domingo um dia especial, um dia para honrar aquele Deus, dar graças a eles, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E que nós não esqueçamos que este é um tempo passageiro para nós. Nós estamos vendo aí tanta coisa que está acontecendo. Tantas pessoas têm perecido com essa doença terrível. É um tempo passageiro. Então, nós temos que estar com os nossos corações preenchidos com a paz e com o consolo, certos de uma coisa, que o nosso Deus da nossa esperança não vai nos frustrar. Jesus promete que virá nos buscar muito em breve Ele virá buscar a nossa igreja, e que a graça de Deus possa transbordar nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar no fim. Pai Santo, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade, pela liberdade que nós temos, ó Deus, de falar de Ti. Senhor, dá-nos uma semana de vitória, protegidos, guardados em Seu amor e na Sua misericórdia. Amém. Amém.